Até já O no Vale está município começando também. semana que vem, né? A gente está perdido lá também. A gente só tem a situação assim, ó, tem que deixar a escola pronta, porque agora elas não vão dar mais dias assim, vai ter 5 dias para voltar. Não, pode voltar de hoje para amanhã, mas elas não sabem quando isso vai acontecer, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Aqui, ó. Quando, então, eu devo realizar o exame? Não sei, essa parte vocês ouviram ou caiu nessa parte? Caiu. Caiu? Essa parte. Posso realizar somente a ressonância? Não pode, tá? Por quê? Porque a mamografia é o principal exame. Ela que vai definir se tu vai precisar um exame complementar ou não. Quando que eu devo fazer o exame? Após a realização da mamografia, tá? Ali que vai vir especificado exame inconclusivo, preciso de complemento, ela que vai definir. E caso eu não consiga realizar a ressonância, tem a opção da ecografia, tá? Então, tudo se dá um jeito. Aqui, então, alguns achados na ressonância magnética. Aqui eu consigo visualizar que temos um nódulo. Foi injetado contraste, o nódulo brilhou, tá? Então, ele tem vascularização, tá? Então, ele está ligado à corrente sanguínea. Aqui está o bonitinho. Essa é uma imagem de ressonância magnética, tá? A biópsia mamária, tá? Temos uma imagem injetando líquido no tumor para verificar a vascularização dele, para onde que vai. Para onde que ele foi? Para os linfonodos, tá? Então, esses aqui são os linfonodos sentinela, que a gente chama. O que é feito? É retirado o nódulo e os linfonodos, tá? Então, aqui foi retirado os linfonodos e o nódulo. Biópsia mamária. Muitas vezes o médico pode utilizar o aparelho de ultrassom para ajudar a guiar a agulha até o nódulo, garantindo que a amostra é retirada do local correto. Além de fazer a biópsia do nódulo da mama, o médico pode ainda fazer uma biópsia de um nódulo linfático, geralmente na região da axila, tá? Exames, então, não invasivos, que não requer corte, nada, são o quê? Mamografia, ressonância, ultrassonografia, tá? Esses são os exames não invasivos. A tomossíntese, agora é uma nova que chegou para nós também. E os testes genéticos BRCA1, BRCA2. Tudo isso é não invasivo, tá? Exames invasivos, então, são as biópsias mamárias, que requer cortes, punção aspirativa com agulha fina, e citologia aspirativa, histologia, citologia, cintilografia mamária. Então, aqui são todos exames invasivos. Aqui, o ultrassom guiando a agulha. Ó, como que é? Aqui temos o ultrassom, ele está gerando as ondas sonoras, tá? Ultrassônicas. E a agulha chegando para fazer a punção. Aqui a agulha mostrando que ela fica assim nesse estilo, tá? É a agulha e aí é lançado para fora quando pega o local para pegar esse ganchinho é que vai retirar a amostra que eu preciso, tá? E aqui a tomossíntese mamária com biópsia. Então, o meu aparelho ele vira, fica aqui um suporte para o paciente se deitar, a mama vai ficar pendente, tá? E aqui já está pronta a injetora com agulha para fazer a biópsia.
O resultado, então, da mamografia. Esse aparelho serve para fazer para microcalcificação também? Não entendi. Esse aparelho, ele serve para fazer biópsia para microcalcificação também? Sim. Sim. Também. Então, a mamografia pode ser o resultado normal, ter achados francamente benignos, achados provavelmente benignos ou suspeitos. Cada paciente tem um tipo de mama e a dificuldade na detecção da lesão é resultante em parte da composição de cada mama. Mamas mais gordurosas e com menor quantidade de tecido fibroglandular aparecem mais escuras na mamografia. Aquilo que eu mostrei para vocês lá no começo. Quando a mama só tem gordura, ela vai aparecer mais escura e bem mais fácil de conseguir visualizar microcalcificações. Quando o tecido fibroglandular é mais denso, ele vai aparecer branco, tá? Portanto, quanto mais tecido fibroglandular a mulher tiver, mais densa será a sua mama, a mamografia, e maior será a dificuldade na detecção do câncer, tá? Isso ocorre porque essas lesões têm densidade semelhante à da glândula, podendo ser encobertas por ela. Mulheres com implantes mamários também têm seu exame parcialmente prejudicado, pois o implante, sendo mais denso que o tecido mamário, poderá encobri-lo e impedir a detecção de lesões, principalmente quando põe a prótese logo após o tecido mamário, tá? Então, pode ser que nas laterais o aparelho não consiga pegar esse tecido por causa da prótese da mama, tá? O laudo mamográfico, então, segue a classificação e recomendação do BIRADS, tá? Que é do Colégio Americano de Radiologia, que é mundial, essa classificação BIRADS. Isso permite que um resultado de exame feito em um determinado país seja entendido em qualquer outra parte do mundo. A classificação varia de 0 a 6, tá? Como é visto, então, no quadro a seguir, aqui. Então, o radiologista vai emitir um laudo que vai classificar os achados no exame de acordo com uma classificação. Então, essa é a classificação BIRADS. BIRADS 0 quer dizer que o exame é indeterminado, eu preciso complemento com outros exames, tá? Ele não conseguiu definir a lesão, qual que é o tipo dela. BIRADS 1, não foi nenhum achado, tá? Não tem nenhum achado, nem benigno, nem suspeito. A mama é sadia. BIRADS 2, são achados benignos, tá? O BIRADS 3, achados provavelmente benignos. Então, aqui ele vai pedir exames complementares, tá? Aqui no BIRADS 2, o máximo que eles vão solicitar vai ser uma ecografia para confirmar se realmente é benigno, tá? O BIRADS 4, achado suspeito para malignidade, para fazer biópsia. BIRADS 5, achado muito suspeito para câncer, também vai para biópsia, tá? E o BIRADS 6 já está previamente diagnosticado que é um câncer. Então, já sabem que é câncer, então, somente cirurgia ou a radioterapia para tentar dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, que não tem o que fazer, tá? Conforme, então, os achados, pode ser necessário o retorno do paciente para a complementação do exame, tá? Pode ser feito compressão localizada, magnificação da mamografia ou alguma outra incidência. Os achados podem ser nódulos, assimetria
microcalcificações. Então, aqui, o que a gente procura quando vai olhar uma mamografia? Se eu verificar um nódulo circular ou oval, é benigno. Aqui, o lobular já está no meio termo, tá? Aí precisa biópsia. Não sabe se é benigno ou maligno. E esse aqui, o nodular e o espiculado, sempre são malignos, tá? Então, é esse tipo de lesão que a gente vai procurar quando faz a mamografia. Tranquilo? Sim, senhora. Estão gostando? Sim. Sim, Bem explicadinho, né? Prof. é 10. Então, aqui, ó, a imagem de um nódulo, tá? Qual que é deles? Esse aqui, né? O oval. Ó. É mais oval do que lobular. Então, esse aqui é um nódulo oval. E aqui são as microcalcificações. Isso aqui é super sugestivo de câncer, tá? Maligno. Não existe microcalcificação benigna, somente maligna. É principalmente essas lesões que a gente tem que ficar muito de olho quando faz uma mamografia, tá? Não é quando aparece um sinalzinho só. Se aparecer só um, é calcificação do leite, nem se preocupa. O problema é quando tem uma coleção junto, tá? Aí que é o problema. Que nem aqui, ó. Aqui, provavelmente é calcificação do leite no ducto. Mas aqui tá muito junto, é muita. Então, isso aqui, e fora que assim, ó, o tecido ele tá com aparência espiculada. Então, isso aqui é uma grande sugestividade de câncer maligno. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, calcificação. Nem me preocupo. Foi feito uma magnificação, que é a ampliação dessa região aqui, ó, tá? Que não foi pego bem na mama. Eu vejo ela aqui, na crânio caudal e na médio lateral oblíqua aqui. A médica provavelmente pediu, faz uma magnificação para mim dessa região. O que apareceu? Microcalcificações, tá? Isso aqui a gente nem esquenta a bola, a cabeça, porque é uma calcificação provavelmente lactífera. Mas essa parte que aparece aqui mais clara, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Então, a gente vai tentar pegar essa região. Aí foi feita a magnificação e apareceu as microcalcificações. Olha só. Tá? E aqui também temos uma lesão, um nódulo oval. Só que ele não é bem oval, ó. Na primeira, ele aparenta ser oval. Foi feita a incidência médio lateral oblíqua, olha aqui, ele já puxou. Então, ele já está mais para espiculado do que para oval. Então, provavelmente é um nódulo maligno também. Ó, vamos voltar. Ele está mais para nodular do que para oval e lobular, né? Ó, ele tá com um puxadinho de um lado. Ele não é totalmente definido as estruturas. Então, aqui a gente já se preocupa também. Vai mandar para biópsia. Aqui, ó, aquela. Se tu olhar, ó, é só um tecido glandular, fibro glandular. Aqui ele já aparece diferente, ó. Eu já consigo ver que tem muitos pontinhos. Então, eu fui fazer a ampliação. Olha a lesão de grande que já tá. Interessante, né? Muito, senhora, nossa. Ah, muito show. Imagem, assim, na radiologia, eu sou apaixonada por tudo que é imagem. Não adianta. Tanto é que eu fiz a minha especialização em imaginologia.
É muito show. Então, os principais achados mamográficos. O nódulo. Nódulo na mama, então, é um pequeno caroço, que na maioria dos casos não é sinal de câncer de mama, sendo apenas uma alteração benigna, como fibroadenoma ou um cisto, que normalmente não necessita de tratamento, tá? A não ser que o cisto comece a crescer muito, que o que o cisto é? Geralmente é uma bolha com líquido. Se ele começar a crescer muito e a incomodar a mama, pode ser feita a punção e retirada do líquido, tá? Mas senão não há necessidade de mexer. Por isso, só se deve suspeitar de câncer de mama quando o nódulo tem características malignas, como provocar alterações do tamanho e forma da mama, ou se houver histórico de câncer de mama na família, principalmente em parentes de primeiro grau. Como é feita a biópsia em quem tem prótese de silicone? Pois então, Gabriela, biópsia em quem tem prótese de silicone. Aí, tudo vai depender da região que tá esse câncer, tá? Porque assim, ó, dependendo também como foi colocado o silicone, se por baixo do músculo ou por baixo da glândula mamária, tá? Para não ter chance de romper a prótese de silicone. Aí tudo vai depender dessa questão. O médico que vai ter que avaliar se vai ser feito ou se vai ter que fazer uma cirurgia para retirar alguma parte, tá? Se for muito próximo, a prótese de silicone é complicado. Assim, caso se encontre um nódulo durante o autoexame de mama, por exemplo, é importante consultar um mastologista e realizar exames como ultrassom ou mamografia, para que o médico identifique se o nódulo é benigno ou maligno e defina o tratamento mais correto. Ah, então tá. De nada. Dúvidas? Pode perguntar, Gabriela. Então, aqui, ó. Isso aqui é um nódulo, tá? Ó, redondinho, ovalado. Nas duas incidências, ele não mudou, tá? Então, aqui, o médico não se preocupa tanto. Vai mandar para ecografia, fazer um complemento, e aí vai vir definido se é um cisto ou se é um fibroadenoma. O que é um fibroadenoma? É uma região com bastante gordura e vascularização, tá? Eu tenho um fibroadenoma na coluna lombar. Vocês acreditam nisso? Só que dá muita dor. Terrível. Principais causas benignas de nódulo de mama, então. O nódulo na mama, que não estão ligados ao câncer, chamam-se mastopatia e pode surgir apenas devido a alterações hormonais, desaparecendo depois da menstruação ou surgir devido ao aparecimento de um cisto ou fibrose do tecido mamário. Tem muitas mulheres que têm muito inchaço na mama, sentem caroço, principalmente quando estão para menstruar, tá? Então, é sempre alterações hormonais. Depois que ela menstrua, some tudo. Não sente dor, não sente inchaço e nem os caroços, tá? Algumas das causas mais comuns, então, nos nódulos de mama, vão incluir alterações fibrocísticas, tá? Que são a causa mais frequente nos nódulos relacionados à mama, que estão ligados a alterações hormonais, especialmente no período menstrual, tá? Ou quando se faz algum tratamento com remédio hormonal. As características, então, do nódulo, normalmente aparece na semana anterior ao período menstrual e desaparece
uma semana após o final do período. Então, ele vai aparecer uma semana antes, uma semana depois sumiu, tá? Podem se apresentar como nódulos dolorosos e duros, aparecendo em apenas uma ou nas duas mamas. E outra coisa, né? O câncer não dói, tá? Ele só vai te doer quando ele já estiver muito grande. Quando tá no começo, tu nem vai sentir, nem vai saber que tu tem. Esse que é o problema. Quando tu sente dor na mama, provavelmente não é câncer, não se apavore. Pode ser um cisto ou o fibroadenoma. Cisto simples. Geralmente ocorre em mulheres na pré-menopausa, com idade acima de 40, sendo uma alteração mamária não grave, que raramente vira câncer, tá? E que não necessita de tratamento específico. É aquilo que eu falei. Somente se o cisto não for líquido, tá? Se ele for um cisto de consistência mais firme, aí que é o problema. Quando é cisto de consistência líquida, nem esquenta a cabeça. Características, então, do cisto, né, do nódulo, são mais comuns nas duas mamas e podem mudar de tamanho durante o período menstrual. Além disso, também podem ficar dolorosos quando a mulher ingere cafeína, que através de café, chá ou chocolate, por exemplo. Tá? Então, a cafeína prejudica bastante quem sente muita dor na mama. Fibroadenoma. É o tipo de nódulo na mama mais frequente em mulheres jovens, com idade entre os 20 e os 40, e é provocado pelo crescimento exagerado de glândulas produtoras de leite e de tecido da mama, tá? Quiser, pode pesquisar mais em fibroadenoma na mama na internet, que tem muita coisa. Características do nódulo. Apresentam forma arredondada, são ligeiramente duros e podem se movimentar livremente pela mama, não ficando fixo num local apenas. Além disso, geralmente não provocam qualquer tipo de dor. O lipoma então, é o acúmulo de tecido gorduroso na mama. Lipoma a gente pode ter em qualquer parte do corpo, tá? Eu já vi pacientes com lipoma em braço, costa, pescoço, coxa, barriga, qualquer região. É aquela uma bola que vai se criar de gordura, tá? Mas aí pode ser retirado pela estética, porque fica uma aparência meio esquisita. Podendo ser retirado através de cirurgia, apenas por razões estéticas, tá? Características do nódulo, então, eles são moles, semelhantes a pequenas almofadas de gordura, que podem se mover pela mama, porém, em alguns casos, os lipomas também podem ser duros, podendo ser confundidos com câncer de mama, tá? Aí vão fazer uma biópsia, vai dar que é somente gordura. Infecções na mama, tá? Principalmente a mastite ocorre durante a gravidez, podem provocar a inflamação dos tecidos e ductos dentro da mama e levar ao surgimento de nódulos, tá? Características, então, normalmente provocam dor na mama, especialmente quando pressionados, e podem levar ao surgimento de vermelhidão sobre o local do nódulo. Então, a mama pode ficar quente e vermelha, tá? Porque é uma infecção. Mastopatia diabética é um tipo raro e grave de mastite, uma infecção na mama que causa dor, vermelhidão e aparecimento de um ou mais caroços nos seios, que podem ser confundidos com câncer. Essa doença aparece em pessoas com diabetes que fazem uso de insulina, atingindo principalmente as mulheres. Então, as características: aparecem tumores endurecidos que são indolores no início da doença, podendo aparecer também bolhas na pele e pus.
Tratamento, então, para nódulos na mama. Normalmente não precisam de qualquer tratamento, pois não provocam qualquer alteração na saúde do paciente e não aumentam de tamanho. Porém, quando o nódulo é muito doloroso ou tem um tamanho muito grande, o ginecologista pode recomendar tomar uma pílula anticoncepcional específica para o tipo de nódulo ou fazer a aspiração do nódulo para aliviar os sintomas, tá? Nódulo na mama do homem, geralmente está associado ao câncer de mama masculino, mas ele também pode ser benigno. E por isso, ao notar a presença de um nódulo, deve-se informar ao médico para realizar exames de diagnóstico para identificar a origem do nódulo, tá? Calcificações mamárias. Ocorre quando pequenas partículas de sais de cálcio vão se depositando na mama devido ao leite empedrado, tá? Infecção ou algumas inflamações no tecido mamário. Por isso que é ruim quando a mãe para de amamentar ou quando a criança não quer fazer a sucção na mama e aí fica aquele leite parado em pedra, como a gente fala, porque vai causar essas calcificações, tá? Essas calcificações, então, podem ser classificadas como sendo benigna, intermediária ou provavelmente maligna, tá? E quando a sua distribuição pode ser linear, agrupada, segmentar, regional ou difusa. Então, pode ter somente uma, pode ter umas 3 separadas, pode ter mais um conjuntinho de mais de 5, 6 calcificações, tá? Então, vai depender do que o médico vê, que ele vai avaliar. Então, as causas para calcificação na mama: restos de leite materno, infecção na mama, ferimentos na mama, pontos ou implantação de silicone, fibroadenoma, ou devido ao processo natural de envelhecimento. As calcificações mamárias são comuns e geralmente não trazem nenhum risco à saúde, mas por vezes podem representar o início de um câncer de mama, se tiver aquele grupinho de microcalcificações, tá? Quando é uma calcificação apenas, não se preocupe. No diagnóstico, então, da calcificação, geralmente é feito através da mamografia, tá? Mas se o médico duvidar do diagnóstico, poderá solicitar uma biópsia da mama, isto é, a retirada de um pedacinho da calcificação com uma agulha muito fina e depois enviá-la para análise na patologia. As calcificações da mama não geram sintomas, tá? Então a pessoa não sente nada. Tratamento para calcificação só é indicado quando se trata de microcalcificações mamárias, BIRAD 4 ou 5, que predispõem ao câncer de mama, e neste caso o tratamento pode ser feito com cirurgia ou uso de medicamentos ou radioterapia. O cisto, então, são preenchidos com um conteúdo líquido, semissólido ou gasoso, como espécie de bolsas, tá? E são, na maior parte dos casos, benignos e assintomáticos. Eles podem se desenvolver em qualquer local do corpo, sendo mais comum surgirem em órgãos como mama, tireoide, ovários, fígado e articulações, tá? São várias as causas da origem do cisto, como infecções, traumatismos, obstrução das glândulas sebáceas, ou mesmo por uma questão de genética. Normalmente, não precisam de tratamento,
a não ser em situações que necessitam de investigação mais aprofundada ou quando apresentam características suspeitas de gravidade, podendo ser aspirados com agulha específica ou removidos com cirurgia. Os cistos na mama são, normalmente, assintomáticos e benignos e costumam surgir em mulheres com idade entre 15 e 50 anos. Na maioria das vezes, é necessário apenas acompanhamento da lesão. No entanto, quando provocam dor, desconforto, crescem com o tempo ou quando passam a apresentar algumas características sugestivas de malignidade, devem ser puncionados pelo médico para uma melhor avaliação do seu conteúdo. Tá? O cisto na mama tem risco de virar câncer? Tem, dependendo do conteúdo dele. Tá? Tudo depende do que tem dentro do cisto. Em alguns casos também pode se desenvolver devido à lesão ou traumatismo nos tecidos da região afetada, o que é comum em cistos que surgem na região articular, por exemplo. Geralmente, os cistos são nódulos benignos e podem desaparecer mesmo sem tratamento. No entanto, sempre devem ser vigiados, pois em alguns casos podem crescer muito e apresentar características suspeitas, como ter um conteúdo sólido, necessitando de uma investigação mais aprofundada e tratamentos orientados pelo médico. Tranquilo, gente? Tá todo mundo quietinho. Orientação, então, ao paciente. Sempre observar se tem alguma alteração na pele, presença de verrugas, cicatrizes, cirurgias, queimaduras, alergias, ou caso já tenha feito uma biópsia de mama. Ter este conhecimento poderá ajudar o médico no diagnóstico correto das alterações. Preocupação com uma área específica da mama, mostra ao técnico para que esse possa ser analisada com mais atenção. Limitação de movimento, como rigidez muscular, dificuldade para levantar os braços e outros problemas que poderão dificultar o posicionamento correto da mama. Sensibilidade ou alteração em alguma região da pele, tá? Então, sempre que a paciente tiver qualquer um desses relatos, comunicar, quando for fazer o agendamento da mamografia, para o técnico ter ciência, tá? Que a paciente tem limitações, tem dor, nunca chega lá sem falar, sem comentar nada disso. Gravidez ou suspeita de gravidez, é importante saber a data da última menstruação, pois a radiação pode afetar a formação do bebê. Caso haja indicação clínica para a realização do exame, este deverá ser feito somente utilizando um protetor abdominal. Caso tenha mamografia ou outro exame de mama realizado recentemente, anteriormente, leve junto os resultados, tá? Às vezes, devido à apresentação muito sutil de um câncer, o único modo de se detectar uma alteração é a comparação dos exames anteriores, no qual se analisa o aparecimento ou modificação de um achado já presente. Por isso que é interessante sempre realizar no mesmo local. Por quê? Porque eles vão estar lá com o teu histórico. Vão ter as outras mamografias para comparar se teve alguma alteração na mama, se apareceu alguma lesão, tá? Não usar desodorante ou cosméticos, tá? Na região da mama e axila, pois eles podem afetar o resultado do exame. E o pior é que afeta mesmo, tá? Aparece assim como se fossem microcalcificações. Por isso que é solicitado para não usar de jeito nenhum nada na axila e nem na mama,
nem creme, nem desodorante. Cuidados pré-mamografia. Antes, tá? Explicar à paciente o objetivo do exame, o procedimento, os benefícios e os riscos da mamografia. A paciente deve esperar um desconforto na realização do exame. Não vai ela pensando que não vai sentir nada. Pesquisar a gravidez da paciente. Se positiva, comunicar ao serviço de radiologia, tá? Ao coordenador de serviço. Usar o protetor de tireoide quando possível. Avise sobre a necessidade da compressão, que vai ser prensada a mama. Higienizar a placa de compreensão e o receptor de imagem antes de cada exame. Isso é função do técnico, tá? Vai higienizar a tua sala. Atender uma paciente, higieniza totalmente o aparelho. Fazer a anamnese da paciente. Marcar sinais quando necessário, tá? Sempre analisar a mama da paciente. Se tem algum sinal, mancha escura, verruga, cicatriz, sempre fazer a marcação. O paciente, então, deve ser orientado quanto ao posicionamento e a quantidade de incidências realizadas. Quando necessário, demonstrar o posicionamento correto para facilitar o procedimento. O relaxamento facilita o posicionamento e agiliza o procedimento. O posicionamento correto da mama é muito importante para obter um exame